Oi, pessoal, a paz, tudo bem? Eu queria gravar um outro vídeo falando também um pouco, na verdade, uma continuação sobre a questão dos sonhos, algumas coisas que talvez eu poderia ter incluído na primeira parte, mas eu não incluí. Eu queria dar algumas palavrinhas também sobre a questão das visões e também algumas dicas sobre dons. Então eu queria esclarecer que eu não quero me colocar como uma autoridade, nada disso, sabe? Na verdade, eu sei muito pouco sobre isso, eu tô aprendendo muito, mas às vezes o pouco que eu sei já pode ajudar alguém que não sabe exatamente nada, né? Então eu acho que é isso, assim, a gente tem que ir compartilhando as coisas que a gente aprende. Então, para você que está procurando, às vezes, um dom espiritual, né, um dom de revelação, línguas, palavra de conhecimento, sonhos, visões. Então, a primeira coisa, não se sinta inferior. Eu lembro quando eu ainda não orava em línguas, na verdade eu fiquei 2 anos dentro da igreja até ser batizada com o Espírito Santo e com o dom de línguas, né? Então eu via todas as outras pessoas ao meu redor orando em línguas e eu meio que me sentia inferior, né? Por exemplo, poxa, por que Deus dá o dom para aquela pessoa e não dá para mim? Né? Mas isso não tem nada a ver. Então, se você está pensando isso, que esse sentimento caia por terra no seu coração, não tem nada a ver com você ser mais íntimo de Deus ou não íntimo de Deus, ou ser mais espiritual ou menos espiritual. Na verdade, a Bíblia fala que os dons vêm de Deus. Né? O Espírito Santo distribui conforme Ele quer. A Bíblia não fala que Deus dá os dons para os filhos preferidos, ou que Deus dá os dons para os mais espirituais, para aqueles que merecem, para aqueles que não merecem. Então não tem a ver com o que você representa no sentido assim, não, Deus dá dons para os mais espirituais. Não, a razão para que Deus dá um dom, que é um presente, porque Ele quer. É só isso. Então não fica pensando que tem algum motivo, alguma acusação sobre a sua vida. Deus dá o dom para que Ele quer. E, se necessário, as pedras clamarão, a jumenta fala. Então a gente também não pode ficar se achando, mas também porque a gente tem um dom. A gente vê Paulo falando com a igreja de Corinto que eles tinham dons, mas eles eram carnais. Né? Ele falando, como se ele falando para aquela igreja, não se enganem, só porque vocês têm dons, achando que vocês são mais espirituais. Vocês não são. Tem ciúmes, tem brigas, tem inveja entre vocês. Isso não é coisa de espirituais. Né? Então a gente não pode se enganar achando que a gente é mais espiritual porque a gente tem algum dom. Isso não tem a ver uma coisa com a outra. Às vezes uma pessoa muito carnal pode ter algum dom de revelação. Então, às vezes você está pensando, poxa, por que eu não tenho algum dom? Porque o Espírito Santo não quis e às vezes ele tem as razões dele, né? O meu esposo, ele não tem certos dons que eu tenho. Por exemplo, a questão de sonhos, ele só sonha muito raramente. Então, mas eu vejo que Deus, da forma dele, ele consegue chegar na mesma resposta que eu chego, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho que orar, que jejuar, eu tenho que ouvir o Espírito Santo, eu tenho que Deus precisa me revelar. E às vezes ele, da forma dele, ele vem com uma sabedoria que vem de Deus e ele, às vezes a gente toma a mesma decisão que um outro ia tomar, entendeu? E então Deus, ele fala com o meu esposo da forma que ele precisa. Então, tem muitas pessoas, às vezes, têm tanto conhecimento da palavra, tanto entendimento, né? Aquela pessoa com a própria inteligência que Deus dá para aquela pessoa, com a sabedoria que vem de Deus, aquela pessoa consegue chegar a um resultado, chegar a um entendimento. Então, eu vejo que, por exemplo, eu preciso disso, é uma coisa que Deus teve misericórdia da minha vida e que Deus me deu esses dons, porque eu não, naturalmente, eu não enxergo um palmo na frente do meu nariz, né? Então, se Deus não me mostrar o que tem que fazer, eu fico meio perdida. Então, eu preciso, né? É uma coisa que Deus talvez deu porque eu preciso, porque eu não consigo naturalmente chegar a isso, entendeu? Então, às vezes, uma pessoa não tem esse dom, mas porque ela não precisa, né? Ela já tem uma sabedoria natural, assim, que Deus colocou sobre a vida dela, ela já tem um entendimento, um discernimento, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, mas eu não tenho dom de visão, não tenho visão, né? Mas, às vezes, Deus já deu um dom, uma palavra de sabedoria para você. Então, às vezes, você já está chegando aos resultados, você já tem um dom de sabedoria sobre a sua vida e que você está usando já, você já está exercendo esse dom. Então, talvez às vezes você não está precisando exatamente desse dom de visão, de revelação, porque você já tem, né? Às vezes você já tem um dom de mestre, você entende a Bíblia já de uma forma sobrenatural, né? Tem gente que, poxa, às vezes eu leio 10 vezes o mesmo versículo, a pessoa lê lá e já fala, e já explica, e já tem esse entendimento. Eu não, eu preciso dessa revelação sobrenatural, senão eu não consigo enxergar. Amém? Então, para você que está aí buscando, né,
se você quer continuar realmente buscando esses dons, eu vou dar algumas dicas. Uma dica que eu dou é para você conhecer profundamente a Bíblia, porque Deus nunca vai te revelar algo que esteja fora da Bíblia. Né? Deus nunca vai te falar algo para você, te revelar uma coisa que seja contrária ao que ele já revelou na palavra dele. Né? Então, por exemplo, um exemplo bobo, né? Mas assim, poxa, Deus me deu um sonho falando para eu trair a minha esposa. Deus jamais vai dar um sonho desse. Por quê? Porque é algo totalmente contrário à palavra dele. Né? Então, por isso você precisa conhecer as escrituras. Então, não tem como a gente separar um dom de revelação com, às vezes, com a palavra de Deus, sabe? Não é, são duas coisas que andam juntas, sabe? Então, a gente precisa, se você está buscando esse dom, conheça a palavra, conheça a fundo, leia livros, assista pregações, busque conhecimento, assim, de pessoas mais maduras na fé que você, sabe? Como as escrituras mesmo, que você puder tá conhecendo, assim, isso vai ser muito importante para você não cair em certos enganos, que às vezes as pessoas caem, né, porque não conhecem as escrituras. Então, se você está buscando esse dom, você precisa entender a Bíblia e conhecer a Bíblia cada vez mais fundo. Uma outra dica que eu dou também é busque santidade, busque a face de Deus, para que você não tenha apenas o dom, porque vai chegar um momento em que muitas pessoas vão chegar diante de Jesus e vão falar assim, mas Jesus, eu fui usada pelo Senhor. Jesus vai olhar para ela e falar assim, eu não te conheço. É o que? São pessoas que tinham iniquidade em seus corações, pessoas que não tinham a santidade, não buscavam a Deus por quem Ele era, e pessoas que tinham dons, que eram usadas, né? Então, que você não seja essa pessoa que, nessa sua caminhada aí para você buscar esses dons, que não seja o primeiro lugar na sua vida, o poder, o dom, não, que seja a face de Deus, e que daí nesse processo o Senhor venha estar acrescentando esses dons no seu coração, amém? Outra dica também que eu dou para pessoas que estão buscando dons espirituais, assim, que eu acho muito importante, é você ter humildade, né? Porque às vezes Deus começa a dar um dom para você, um dom de revelação, de visão, e o nosso coração já começa a se encher de orgulho, né? Não, agora sou profeta. Não, porque agora eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais do pastor me falando o que fazer, agora que Deus fala comigo, gente, isso é um orgulho errado, é um engano esse pensamento. Não é porque Deus está falando com você que agora você pode sair por aí destratando as pessoas que te ensinaram, que você pode sair por aí agora que você sabe tudo, só porque Deus está te dando um dom de revelação. Não tem nada a ver. A Bíblia fala que quando alguém, né, tem uma profecia para 2 ou 3 mais julgarem, a Bíblia fala que toda palavra é confirmada por 2 ou mais testemunhas. Então, se Deus está falando algo com você, Ele vai confirmar através de outras pessoas, através de outros profetas, através de outras pessoas julgando o que você está falando. Né? Então, a gente não pode se achar a última autoridade só porque Deus está falando com a gente. Isso é orgulho. E a palavra fala que orgulho antecede a queda. Né? Então, mesmo que você tenha algum dom, você tem que continuar buscando a opinião de outras pessoas, conversando. E às vezes a gente precisa admitir que a gente errou em algum momento, que a gente errou de alguma forma. Né? Essa semana mesmo eu tive que admitir que eu errei, que talvez eu não deveria ter falado dessa forma. Né? Então a gente tem que ter humildade e nunca perder essa humildade para que não venha estar acontecendo realmente um fogo estranho no nosso coração. Às vezes a gente começa a se engrandecer só porque Deus está falando com a gente, mas isso não pode acontecer, tá bom? Então eu já dou esse alerta para você desde já. Bom, então em relação aos sonhos, agora, algumas coisas que talvez até poderia ter colocado no primeiro vídeo, mas eu não coloquei, enfim. Em relação a quando você sonha em primeira pessoa. Então, nem sempre quando você está sonhando que é você, quer dizer que é você, entendeu? Um exemplo, eu tive um sonho que eu estava, por exemplo, tipo num lugar de fast food e teve um tiroteio e a gente se escondeu embaixo da mesa. E eu olhava pro meu pai e não era o meu pai. No sonho eu sabia que era o meu pai, mas era um japonês, entendeu? Meu pai não é japonês. Então, eu estava vendo o sonho na perspectiva de uma outra pessoa, tendo essa visão na perspectiva de uma outra pessoa, né? Ou então, um outro exemplo. Eu sonhei que eu estava voando, que eu ia de um lado para o outro, então eu era um drone, né? Era um sonho de aviso, né, de um acidente, que era para eu estar intercedendo, avisando uma pessoa a respeito disso. Então, eu sonhei que eu era um drone. Então, eu estava vendo em primeira pessoa, me vendo voando, entendeu? Então, eu não sou um drone, né? Então, às vezes, você vai ter um sonho na perspectiva de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa, né? Mas não é você.
Então você vai ter que ter esse discernimento também para saber, né, mesmo que às vezes você está fazendo algo em primeira pessoa, não é você, às vezes pode estar se tratando de uma outra pessoa, mas você está vendo em primeira pessoa para saber, às vezes, o que a pessoa está sentindo naquele momento, quais são os sentimentos, enfim, é uma dica que eu deixo para você. Outra dica também é que às vezes você tem um sonho porque é algo para você estar dando prioridade na sua vida, né? Então, às vezes você sonha com alguma coisa que não tem uma direção específica ou simplesmente você está sonhando com alguma coisa. Pode ser também o Senhor está dando uma prioridade na sua vida, quer dizer que é para você dar prioridade naquele momento e às vezes é algo que você está deixando de lado também. E uma outra dica também, às vezes, se você está em dúvida a respeito de um sonho, a Bíblia fala que toda palavra é confirmada por 2 ou mais testemunhas, então o Senhor vai confirmar isso através de outras pessoas. Às vezes uma outra pessoa vai vir e vai falar de um sonho parecido, ou você vai conversar com a pessoa e aquela pessoa já está discernindo aquilo da parte de Deus, ou aquela pessoa também já teve uma visão. Muitas vezes isso acontece. Às vezes eu ainda estou um pouco sem entender o que aquele sonho quer dizer, então eu vou conversar com algumas pessoas, ou eu vou conversar com as pessoas que aparecem naquele sonho, e às vezes aquela pessoa tem a interpretação do sonho. Às vezes eu nem tenho, mas às vezes eu vou conversar com alguém e aquela pessoa tem a interpretação daquele sonho. Um exemplo disso foi quando eu sonhei com uma pessoa que ela não é convertida, né? Mas eu vou descrever o que eu sonhei. Eu sonhei que eu via um homem, né? Mas então eu dava uma ordem em nome de Jesus. Eu falava em nome de Jesus que você apareça com a sua real forma. Então aquele homem se transformava num monstro e depois ele ia diminuindo e se transformava num bichinho bonitinho, assim, parecia um robozinho. E ele ficava se fazendo de coitado, falando assim, poxa, mas você não me ama? Você não me ama mais? E foi aquele sonho que eu tive, né? Então eu fui contar para essa pessoa e aquela pessoa falou, olha, Daisy, eu vou te dizer o que quer dizer esse sonho. Há muito tempo atrás eu tive um namorado que morreu e desde então ele fica aparecendo para mim. E quando eu mando ele embora, ele não quer ir embora porque ele fala que comigo é o único lugar que ele tem paz. Então eu jamais ia adivinhar isso, né? Mas no momento que eu conversei com ela, isso se confirmou em relação a realmente quem que era realmente aquela pessoa que estava aparecendo para ela, certo? Então isso, muitas vezes você vai precisar da confirmação de outras pessoas para te dizer realmente o que quer dizer aquele sonho. Agora, em relação a visões, existem 2 tipos de visão. Tem a visão aberta e a visão fechada. A visão aberta é quando você está vendo com seus olhos físicos, você realmente de fato vê. A visão fechada é quando você tem um discernimento espiritual. É como se passasse um filme na sua mente, como se passasse uma imagem na sua mente. É algo geralmente mais difícil de discernir, não é tão claro como uma visão aberta. Eu tive visão aberta pouquíssimas vezes na minha vida. Eu lembro de uma vez que eu tive um discernimento que tinha um espírito agindo numa pessoa. Eu olhei para a pessoa e ela estava normal e de repente eu vi todo o olho dela preto, os dois, totalmente preto. Eu vi realmente, né? Então aquilo durou uns 5 segundos e passou. Então naquele momento eu entendi que era um espírito agindo ali. Eu fui olhei para aquela pessoa, deu tudo certo, enfim. Né? Então, mas todas as outras vezes que eu tive visões espirituais, elas foram visões fechadas, que não são tão fáceis de discernir quanto uma visão aberta. Por isso que também eu falo que a gente tem que ter humildade, a gente não pode chegar numa pessoa e falar assim, eis que o Senhor te diz, não sei o que lá, né? Isso os profetas do Antigo Testamento, eles podiam dizer isso, enfim, né? Mas eu acho que atualmente, assim, a gente não pode ter esse tipo de orgulho, esse tipo de, né? Seria uma prepotência, assim, a gente falar, assim diz o Senhor, a gente pode chegar e falar, olha, eu estou discernindo isso, eu acho que eu estou percebendo isso, eu acho que o Senhor está te falando isso, né? E tá aberto também, porque às vezes a pessoa vai falar que, olha, não é, entendeu? Então a gente tem que ter a humildade nesse sentido. Então eu vou contar algumas experiências que eu tive com visões. Uma vez eu tive uma visão, eu estava orando por uma pessoa e eu tive uma visão que ela estava segurando uma cobra. Então eu falei para ela, olha, eu vejo uma cobra, eu vejo você lutando com uma cobra nas suas mãos. Então uma outra pessoa da família tinha tido também um sonho com cobras e então isso se confirmou de alguma forma. Teve um congresso também que eu estava em São Paulo e eu tive uma visão inteira, assim, de toda uma história de uma pessoa que estava do meu lado. Ela era de uma outra igreja, eu nem conhecia aquela pessoa. Enfim, o Senhor me deu toda uma visão, assim, de uma coisa que estava acontecendo na vida dela, de uma direção, enfim. Então eu falei para aquela mulher, olha, eu não te conheço, mas eu tô vendo isso, isso e isso testifica. E ela falou assim, testifica, eu tô passando por isso e tal. E às vezes a gente vai ter uma visão que parece não ter sentido nenhum. Por exemplo, eu estive de intercessora quando teve o seminário, né?
durante as ministrações. Então o Senhor me deu a misericórdia de dar algumas visões. E eu tive uma que eu vi um poodle branco. E assim, é uma coisa quando você vê um espírito, né? Por exemplo, eu tinha visto um São Jorge num cavalo em uma outra pessoa. Então eu falei, olha, eu tô vendo um São Jorge, eu escrevi no papelzinho, né? Passei pra ministrar, olha, eu tô vendo um São Jorge no cavalo. E daí a ministrante perguntou assim, você tem algum envolvimento com o São Jorge? Então a pessoa falou assim, bom, uma pessoa que morava na minha casa, ela tinha um altar que tinha um São Jorge. Então a gente entendeu que era algo para estar sendo renunciado ali. Mas teve um momento que eu vi um poodle branco. E eu fiquei tipo, um poodle branco, né? Mas enfim, eu tive umas 2, 3 vezes aquela visão. Então eu escrevi no papelzinho e coloquei, olha, eu tô vendo um poodle branco. Então daí a pessoa falou assim, o que quer ver um poodle branco com a sua vida? Então a pessoa começou a chorar e falou assim que era uma pessoa, que a única pessoa que ela conhecia que tinha um poodle branco, ela era uma pessoa que ela tinha que perdoar, que ela até então não tinha conseguido perdoar, então a gente fez oração de perdão, enfim. Então às vezes o Senhor vai dar uma visão que às vezes parece não fazer muito sentido para você, mas às vezes para a pessoa que está recebendo é muito importante. Um outro exemplo também que eu tive com esse dom foi uma vez em que eu estava num culto e eu estava orando, né, intercedendo assim, e o Senhor começou a me falar de vida, vida. E nesse momento a pessoa que estava dando culto, né, a pessoa que estava ministrando ali começou a falar sobre vida também. Então eu falei assim, Deus, eu acho que o Senhor quer liberar vida sobre alguém. Então me mostra quem que é essa pessoa que eu vou lá orar por ela. E nesse momento o Senhor me deu a visão da pessoa que era para eu ir lá orar. Então eu procurei a pessoa, eu orei, enfim, e liberei aquilo sobre a vida dela, certo? Então às vezes quando alguém fala que teve uma visão, às vezes passa como se fosse um filme na mente da pessoa, porque no meu caso é assim, né? E como que eu sei que é uma visão? Porque de repente eu estou pensando em uma outra coisa, de repente aquele pensamento interrompe, né? E vai tendo confirmações a respeito daquela visão. Né? Às vezes você está dirigindo e do nada assim vem um filme na sua mente a respeito de alguma coisa. Então, atualmente eu sei que é uma visão. Então, tem muitas pessoas que já têm esse dom de visão e ficam achando que é coisa da cabeça, né? Que ficam passando imagens, ficam passando coisas na mente da pessoa. Então, hoje, quando eu tenho enfim, quando eu estou pensando, né, em alguma outra coisa, de repente o Senhor coloca algo no meu coração, eu já sei o que é, eu vou atrás, enfim. Mas às vezes o Senhor até já te deu esse dom, às vezes você tem visto algumas coisas, mas você acha que não é uma visão porque você não está vendo com seus olhos físicos, né? Mas é desse jeito mesmo, é uma coisa um pouco diluída, como se você passasse um filme na sua mente mesmo. Por isso é importante você estar em santidade, você estar com a mente sempre focada no Senhor, porque quando a gente está com a mente pura, com a mente focada em Deus, essas visões ficam mais claras, né? Então o Senhor vai mostrando assim para você aos poucos como é que uma forma de você estar trabalhando esse dom e uma forma também de você estar deixando esse dom mais claro, porque atualmente eu sei algumas formas assim que Deus trabalha comigo para eu estar enxergando mais fácil, né? Então hoje eu sei e o Senhor vai colocando no seu coração assim as formas que vai ficando mais fácil, tá bom? Deixa eu fazer uma oração por você agora, se você está buscando esse dom de visão, ou se você tem tido visões e não está sabendo realmente o que fazer, um pouco é o mesmo esquema assim dos sonhos, né? Algumas coisas assim é um pouco parecida, a questão de você estar esperando uma interpretação, de você saber a interpretação, às vezes, enfim, muitas coisas é parecido com a questão do sonho mesmo, tá? Mas deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja alcançando cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está tendo mesmo visões e não está sabendo como lidar. Que em nome de Jesus o Senhor esteja alcançando essa pessoa com a tua sabedoria, que seja o Senhor trabalhando no coração dessa pessoa, dá entendimento da sua palavra, Senhor, da Bíblia para essa pessoa, que ela não venha cair em enganos, ó Pai, mas que em nome de Jesus esse dom sobre a vida dessa pessoa venha estar servindo para benefício do seu corpo, Deus, e não para benefício próprio, Pai. Em nome de Jesus, ativa dons, Pai, para pessoas que têm pedido, que têm procurado esses dons, e que o Senhor venha encher cada coração de fé, Senhor, em nome de Jesus, para a gente ter a fé, para a gente ter a ousadia também, Senhor, quando for necessário a gente passar para frente aquela visão, Pai. Em nome de Jesus, da sabedoria, coloca humildade em cada coração e tire o orgulho dos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém, espero que vocês tenham gostado, é um pouco assim do que eu sei que eu posso estar compartilhando, mas se você tiver alguma dúvida também, você pode colocar nos comentários ou vir falar comigo, assim, né? Até mesmo para eu estar orando por você, se você precisar de alguma coisa também, eu quero me colocar à disposição. E é isso. Fiquem com Deus e espero que vocês tenham gostado. E que espero principalmente que Deus tenha falado alguma coisa aí que isso possa te ajudar. Amém? Deus te abençoe.